Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para a nossa aula de Geography, boys and girls. Então, galerinha, na aula passada a gente falou de um conteúdo muito importante. A gente falou sobre capitalismo. O que é o capitalismo? Como funciona? Qual é a intenção do capitalismo? Né? A gente veio seguindo a sequência, né? A gente falou riqueza dos países, né? Falou globalização primeiro, depois riqueza dos países, depois de capitalismo, os tipos de capitalismo, qual é a verdadeira intenção do capitalismo, para que serve o capitalismo, quem se beneficia, quem se prejudica o capitalismo. E a gente agora vai falar de um tema que é oposto ao capitalismo, que é o socialismo, boys and girls. Isso aí, socialismo, importantíssimo. Um conteúdo, um assunto que eu não tinha, antes de eu ter nascido, né, nos anos 50, nos anos 60, já havia esse embate entre capitalismo e socialismo, era um tópico muito quente, hot, né? E até hoje ele é um tópico quente. Até hoje, se você assiste notícia de política, se você ouve falar, né, dos debates, das coisas, ainda existe essa, como é que se diz? Esses dois inimigos, digamos, um do outro, capitalismo e socialismo. Então, hoje a gente vai fazer uma aula da gente, vai ser exatamente um estudo do que é o socialismo, exatamente, a evolução desse socialismo, os tipos de socialismo, tem o socialismo utópico, tem o socialismo científico e a formatação do que é o socialismo nos dias de hoje, os tipos de socialismo que temos no dia de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Let's go for a ride, né? Só para vocês se situarem em relação ao livro, né, de geografia, a nossa aula é de geography, né, mas o livro, a gente está se baseando no conteúdo que está sendo visto de geografia, são os conteúdos da página 80, 81, 82, 83, 84, né? E a gente vai deixar a Rússia União Soviética, a gente vai deixar essa parte aqui, né? Se der tempo a gente fala hoje, se não der a gente deixa para outro dia, né? A gente vem falar de Rússia, Estados Unidos e de Guerra Fria. Eu não sei, eu dei uma aula sobre Guerra Fria, não sei se foi para o 9º ano, não sei se foi para vocês. Depois eu dou uma checada lá para ver se a gente já falou sobre isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre o tópico da gente de hoje, que é socialismo. Então, o que é socialismo? Bom, espero que estejam com o amiguinho, os amiguinhos de vocês de toda a aula de Geography. Quais são os amiguinhos de vocês? Primeiro, o caderno de Geography, o caderno dessa matéria. Já pedi a vocês para criar um caderno só para essa matéria, uma matéria do caderno só para essa matéria, para essa disciplina, tá? Para esse componente, se quiser usar o termo mais atual, e anotar os conceitos. Então, socialism, socialismo, ok? É o significado. Então, vamos lá, vamos debater sobre isso. Socialism is a political, social, and economic philosophy encompassing a range of economic social systems characterized by social ownership or means of production. Includes a political theories and movements associated with such system. Então, basicamente, o que é o socialismo, pessoal? O socialismo é um sistema em que o governo ele tem um poderio, ele tem um domínio sobre os meios de produção. Basicamente é isso. O socialismo ele vai ter várias formas até chegar aos dias atuais. A gente tem um formato, tem um formato de socialismo nos dias de hoje, tá certo? E isso varia muito com o tempo, varia muito com a teoria, com a ideologia, mas basicamente o socialismo é aquele sistema em que o governo ele tem uma participação enorme sobre os sistemas de produção, tá? É como eu disse, ele vai variar, algumas vezes ele vai ser o dono total do sistema de produção, ninguém vai ser dono de nada,
né, dos meios de produção e também da propriedade privada, né, na forma extrema dele. Ninguém é dono de nada, o governo é dono de tudo. Então, se o governo é do povo, então todo mundo é dono de tudo, mas ninguém é dono de nada ao mesmo tempo. Ninguém é dono de algo próprio, não existe propriedade privada, que existe uma propriedade pública, que ao mesmo tempo, já que o governo pertence ao povo, então pertence a todos. Tá? E os meios de produção também. Os meios de produção, eles são, né, uma forma, se produz para o próprio povo, tá certo? É meio que uma volta ao período da caverna, digamos assim, né, em que existia uma tribo, essa tribo ela produzia, ela caçava, vamos dizer, os homens saíam para caçar, as mulheres cuidavam das crianças, faziam uma coisa, né? E os homens caçavam, aquela caça que eles traziam, aquela tribo ali, aquele grupo de pessoas, era para todo mundo. Trazia caça, as mulheres comiam, as crianças comiam, os homens comiam. Se só caçasse um animal pequeno e tivesse muita gente, ia ter que dividir para todo mundo, tá certo? Não existe uma coisa que, eu cacei, então é meu, esse animal é meu, da minha família, né? Isso só vai começar a acontecer, esse sentido mais capitalista, mais de propriedade privada, ele só começa a acontecer lá na Revolução, na primeira de todas as revoluções, né? Que é a Revolução da Agricultura, né? Em que aí, não, essa terra é minha, eu planto, o que plantar, que colher aqui é meu, e assim vai. Então, é mais ou menos que uma tentativa de voltar para aquilo ali. Para quê? Qual o propósito? Qual o propósito, né? O propósito é de prover uma sociedade mais igualitária, né? Se é tudo do governo e o governo pertence ao povo, então o governo, em teoria, distribuiria em igualdade para todos a riqueza. Não existiriam ricos e não existiriam pobres. Bom, não foi bem isso que aconteceu. Mas tudo bem, a gente vai tentar também entender o porquê de não ter acontecido, tá? Não quero aqui, em momento algum, tá certo? Não quero politizar a nossa aula, tá? A aula aqui, tá certo? A gente está debatendo como é o sistema capitalista e como é o sistema socialista. Cabem a vocês chegarem às suas conclusões. O que é que vocês acham que é mais interessante? Se é o capitalismo, se é o socialismo? Não vou entrar na parte de debate político, embate, isso é melhor por causa disso, isso é pior. Eu vou mostrar aqui as teorias e vocês fazem a decisão por conta própria. Se por acaso existir alguma forma da gente poder debater sobre isso, a gente abre uma aula para debater sobre isso. Eu acho até bom e acho interessante que vocês deem a sua opinião. Mas, infelizmente, a nossa aula, essa é a parte ruim, né, da nossa aula ser assíncrona, né, ou seja, não ser em tempo real, é que não dá oportunidade para esses debates. Mas a gente pode, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido. A gente pode, de repente, passar um trabalho nesse sentido. Então, vamos lá. A social ownership, eu disse que pertence ao governo, né? Mas pode ser, aqui diz público, pode ser do governo, pode ser coletivo. Então, eu estou aqui, quando eu digo socialismo, em relação a um país, a um governo, né? Mas ele também pode ser de um grupo de pessoas, ele pode ser de uma forma cooperativa, tá certo? E a gente tem formatos assim, né? Por exemplo, a gente tem o socialismo, ele, na verdade, ele tem vários níveis, né? Tem um formato em que tudo pertence ao governo, pertence a alguém que governa, pelo menos alguém que governa é distribuído em condições iguais, mas também existe uma espécie de socialismo em que uma boa parte do que você produz vai para uma espécie de governo, para alguma governança, alguém que está tomando conta daquilo ali, e existe uma distribuição igualitária. Para que seria isso? Para dizer assim, quem produziu, quem se esforçou mais, vai ter mais. Mas tem que dar um pouquinho disso também para poder ajudar aquele que, por alguma razão, não conseguiu produzir mais. Tá? Então, a proposta seria de igualdade. Ok? Um exemplo clássico disso daí, por exemplo, se eu for trazer aqui, seria, por exemplo, como funciona num campo, né, dos sem terra. Né? O sem terra funciona mais ou menos dessa forma. Eles invadem uma terra, se apossam de uma terra, começam a produção ali, mas ali uma pessoa vai produzir gado, vai leite, carne, a outra pessoa vai produzir rural, alguma coisa rural,
vai ter alguém que vai ter que se dedicar, tem crianças dentro da área, então vai ter alguém que vai ter que se dedicar a ensinar essas crianças, né? Então, você vê que existem vários serviços, existem várias necessidades dentro de uma comunidade. Então, não é justo, por exemplo, o professor produziu muito, produziu conhecimento, mas esse conhecimento ele não é mensurável a curto prazo, né? O professor, ele não se alimenta do conhecimento, né? Então, alguém que produziu o leite, alguém que produziu a carne, alguém produziu o feijão, o arroz, né? O queijo, né? Vai ter que pagar de alguma forma esse professor para esse professor educar as crianças daquela comunidade, né? Então, assim, existe o dinheiro, claro, existe o dinheiro, mas existe uma forma, uma espécie de redistribuição dentro de uma comunidade de MST, tá certo? Por conta disso. Então, é um grupo ali, é um exemplo dentro de um país capitalista que é o Brasil, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver se a gente acha... os sistemas socialistas têm dividido em no market, né? Então, competition, procedure, solution. Então, existe formato sem mercado e o formato com mercado. Tá certo? Então, no sem mercado, né, que são sistemas socialistas hoje que predominam, né, que você não existe um mercado, ou seja, não existe uma troca, não existe um escambo, por exemplo, como estava falando ali dentro de um, eu esqueci o termo, não é invasão sem terra não, é um alojamento sem terra, um grupo, né, ali do sem terra, né, que ali existe um escambo, existe uma troca direta, tá? Mas existe também os sem isso daí, que hoje em dia é o mais utilizado, por exemplo, alguns países são social-democratas. Existe uma pequena mudança nesse nome, porque esse nome socialismo, comunismo, ganhou uma conotação bem pejorativa, né? Então, poucos são hoje os países que se declaram, que se autodeclaram, não, sou socialista. Poucos são os países que se declaram, sou comunista. No entanto, o formato mudou. Então, existe o formato, né, de não mercado hoje, que é o seguinte, que é o governo cobrando um imposto daquele que produz mais. Forma monetária, o governo diz assim, não, quem produz mais, eu cobro mais imposto, porque essa pessoa tem muito para dar, então eu vou cobrar mais dessa, e vou cobrar menos daquela que ganha pouquinho. Vou pegar e vou distribuir. É um socialismo, digamos assim, um formato estilo Robin Hood, né? Pega dos ricos para dar aos pobres. Hoje em dia, os sistemas socialistas são mais ou menos esse, até o sistema comunista, que é algo assim ainda mais, um socialismo ainda mais forte, né? Na China, a China, por exemplo, ela tem as empresas, ela é dona de 50% das empresas, né? Ela é dona da propriedade privada, mas as pessoas podem utilizar aquela propriedade privada. As pessoas compram a propriedade privada. Elas têm o direito de usar, mas elas não têm a propriedade. Então, as pessoas podem comprar, as pessoas podem vender, as pessoas podem fazer o que quiser, basicamente, mas não é dela. Basicamente é do governo. O governo, na hora que ele quiser tomar, ele toma. É mais ou menos por aí. Só que as pessoas nem percebem porque o governo não tem motivo de tomar. Depende do caso, né? Então, hoje é mais esse de não mercado, em que o governo cobra um imposto, então cobra em valor monetário e se paga, e a pessoa paga dessa forma, paga através de imposto, tá certo? Vamos lá. Vamos mover agora para a história do socialismo, né? Vamos aqui, history. The history of socialism has its origins in 1789, French Revolution, and the changes which it brought, although it has precedents in the earlier movements. Então, o Manifesto Comunista, né, o socialismo, tem as suas origens lá na Revolução Francesa, tá certo? De 1789, quando, né, enforcam, não sei se degolam, né, degolam o rei, degolam a rainha, porque chega a um ponto extremo, né? O povo francês passando fome, passando necessidade, uma pobreza maior do mundo, e o rei e a rainha fazendo festas
e gastando aos torrões, e vivendo um luxo imenso, um luxo incrível, e nem aí para o povo, tá? Então, chegou a um ponto e cobrando imposto, e cada vez mais para bancar, cada vez eles gastando mais com festa, com farra, e cada vez se endividando mais, e cada vez aumentando mais imposto. Cada vez dizia, não, vamos cobrar mais, vamos cobrar mais, vamos cobrar mais. Chegou a um ponto que o povo marchou até o castelo, pegou o rei, pegou a rainha, degolou e degolou quem estava se beneficiando disso daí. E aí começa a se pensar num formato que seja bom para o povo, que o povo se beneficie. O povo trabalha para dar para o rei. Qual o sentido que isso faz? Eu trabalhar para dar a uma pessoa. Para quê? Para não fazer nada, né? Então, essa foi mudando, né? E aí existe um livro chamado Manifesto Comunista, tá certo? Que é um livro que certamente vocês, se não recomendarem ler esse livro lá nas aulas de sociologia, no ensino médio, vão recomendar, dependendo da faculdade que você fizer, mas eu recomendo que você leia esse livro, é um livro, né, que é a base, né, do que é o comunismo realmente, tá certo? Que é escrito pelo filósofo Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx é bem mais conhecido, tá certo? Porque ele é o, digamos assim, o criador do comunismo. Ele é quem, né, determina essa coisa de que já existe também a revolução industrial já está acontecendo, então não existem leis trabalhistas, as pessoas são extremamente exploradas. Só para você ter uma ideia, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, né? As pessoas trabalhavam 16 horas por dia, trabalhar de, vamos dizer, de 6 da manhã até, nossa, 6 da manhã, 6 da noite, daria 12 horas, mais 6 horas até meia-noite. Não, até 10 horas, né? Porque 16 horas, até 10 horas da noite. Imagina a pessoa trabalhar de 6 da manhã até 10 horas da noite, todos os dias, sem direito a parada para comer, sem direito a fim de semana, sem direito a benefício nenhum se a pessoa ficasse doente. Então, a qualidade de vida das pessoas despencou. Até então, era um período feudal, em que as pessoas tinham pouco, mas tinham um pedacinho de terra para produzir, tinham uma tranquilidade de morar no campo, né? E por aí vai. Com a chegada da industrialização, da Revolução Industrial, as pessoas vão para as cidades e são realmente usadas, né, pelos industriais. E aí Karl Marx vem com essa ideia de que, peraí, a gente deveria, o empregado deveria trabalhar e deveria ser dono da produção, não uma pessoa, um burguês, ele chama de burguês, que o explora, né, que usa a mão de obra da pessoa para se beneficiar e dá quase nada. Pega a maior parte daquela produção, dá bem pouquinho e fica com a grande maioria. Isso é injusto, né? Pelo menos é o que Marx dizia. Tá? Então, essa é a história, daí de onde vem o começo, né? Através desse livro, o Manifesto Comunista. Tá certo? A partir daí, né, vai surgindo várias outras revoluções, várias outras frentes ao redor do mundo, tá? Mas aí, na primeira metade do século XX, a União Soviética, ela se transforma, né? Tanto é que USSR, né, União Soviética, significava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, ela realmente implementa na primeira metade do século XX, ou seja, lá em meados da Segunda Guerra Mundial, ela implementa o socialismo. Na verdade, em 1922, né? Então, até antes da Segunda Guerra Mundial, antes até da Primeira Guerra Mundial. E permanece até 1991 com esse nome, tá certo? Então, a União Soviética é quem realmente desponta como a grande potência mundial, né, fazendo oposição aos Estados Unidos, tá? A gente vai estudar mais isso daí quando a gente for estudar a Guerra Fria, a parte da Guerra Fria, né? Socialismo contra capitalismo, né? E até hoje a gente vive essa noia, digamos assim, né?
que você é capitalista ou é socialista, ou você é um ou você é outro, você não pode ser os dois, você não pode pegar o que há de melhor dos dois, né? As pessoas querem identificar a gente, né? Qual o time que você torce, né? Muitos alunos perguntam, qual o time que você torce? Primeiro dia de aula, só Santa Cruz, Náutico ou Sport, né? As pessoas têm essa necessidade de identificar o que você é, né? E aí, eu acho que o problema maior está nisso daí, né? Exatamente, a gente não tem que ser nenhuma coisa nem outra, a gente tem que pegar o que é melhor de um, pegar o que é melhor de outro e fazer o que é melhor para a gente, né? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ok, mas o socialismo ele também, isso daí é o socialismo moderno, socialismo, comunismo moderno, né? A gente adota isso daí, Revolução Francesa, vem começo do século XX, a gente, e alguns países implementam, e aí a gente vê esse modelo realmente sendo aplicado, mas aí se estudava já o socialismo já lá em 3 antes de Cristo, no século 3 antes de Cristo, no Império da Índia, o Mauryan Empire, no Império Mauriano, tá? Que era lá onde hoje fica a Índia, tá? Que era um tipo de Estado socialista. Também em algumas cidades gregas, né? Não sei se vocês sabem disso, mas as cidades gregas elas eram independentes. A Grécia era uma área, mas elas eram como se fossem países independentes, gestões independentes, elas só se uniam em período de guerra, vinha um invasor de fora, se uniam e tal, mas cada um tinha a sua própria administração. Tá? Também, ó, na Pérsia, tá certo? Um sistema zoroastranista, né? Que a Pérsia, que hoje é o equivalente ao Irã, tá certo? Também isso foi 524 a 528 depois de Cristo, ok? Também na Grã-Bretanha, a gente tem aqui, ele se propõe, né? É proposta uma justiça agrária, fazer uma espécie de reforma agrária, também por essa pessoa chamada Thomas Paine. Ele faz essa proposta, uma proposta que é altamente socialista, né? Uma proposta que pretende criar uma forma de igualdade, né? O que é a reforma agrária? A reforma agrária é dizer assim, peraí, tem muita gente com muita terra, tem pouca gente com muita terra e muita gente com terra nenhuma. Então, vamos igualar isso um pouquinho. Vamos pegar um pouquinho da terra que não é utilizada, porque tem muita gente que tem terra e não usa para nada, né? É só pegar o carrinho, se for andar pelo interior aí, você vai ver aí o que tem de terra sem utilização nenhuma. Vamos mudar um pouquinho dessa terra para quem precisa, né? A proposta é mais ou menos essa. Então, você tem aqui, ó, em vários locais, tá? Na Europa, na Ásia, né? O surgimento aí do socialismo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos agora falar sobre tipos de socialismo, né? O socialismo utópico, utopian socialism. Então, o que é socialismo utópico? Vamos copiar aqui, né? Vamos anotar. Utopian socialism, socialismo utópico, tá? It's a term often used to describe the first current of modern socialism. Então, o socialismo utópico, o que é utópico, gente? Utópico é aquilo que não se alcança, né? Aquilo que se deseja, mas não se alcança, tá certo? Então, o que é esse socialismo utópico, né? O socialismo utópico, ele é aquele socialismo que vê o mundo todo igual, que todo mundo tem a mesma renda, que todo mundo tem a mesma riqueza, que ninguém tem mais do que ninguém, tá? Ele é utópico por conta disso, porque é algo, em teoria, impossível de ser alcançado. Eu, particularmente, a minha opinião, eu acho que é impossível de ser alcançado. Porque você vai ter sempre algum setor que ele se destaca mais do que outro, e aí você vai ter pessoas se destacando mais naquele setor do que em outro. Tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes não é nem culpa da pessoa. Às vezes existe a questão da educação, existem, por exemplo, né? A gente vê que tem uns alunos que se dedicam mais do que outros, e você vai ver que lá na frente esses alunos vão colher mais frutos do que outros. Então, é um fato da vida, tá certo? Mas você também tem situações, vamos dizer assim, de sorte, que você nasceu com um dom, com habilidade,
que, por alguma razão, a sociedade dá mais valor àquela habilidade do que outra. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Vamos dizer que você nasceu com a habilidade de subir, né, num pedaço de madeira. Vamos dizer, antigamente tinha isso. Em São João, tinha como é que subir? Pau de sebo, né, que melava o pau. E aí quem subia mais rápido, quem chegava lá em cima mais rápido, ganhava uma premiação, né? Então, hoje em dia não tem mais isso não, mas existia o pau de sebo. Vamos dizer que você nasceu com um dom de escalar, de subir o pau de sebo mais rápido que qualquer pessoa. Você é o craque nisso daí. Você vai conseguir sustentar a sua família? Não, porque não existe, a sociedade não dá nenhum valor a essa habilidade de subir um pau de sebo rapidamente. Talvez você até consiga um emprego em que você consiga subir, escalar alguma coisa mais rápido e ganhar algum dinheiro com isso. Mas aí vamos comparar com um cara feito Neymar. Tem habilidade com a bola, nasceu com um dom de jogar bola, tá certo? E, pelo menos no Brasil, né, de brasileiro, não tem ninguém que tenha a habilidade que ele tem no momento. Então, o cara ganha centenas de milhões de dólares de salário por ano do cara, juntando tudo, né? Juntando salário de Paris Saint-Germain, propaganda de marketing, isso, aquilo, o cara ganha 100, sei lá, 100 milhões de reais. Eu acho que com euro deve dar mesmo isso, uns 100 milhões de reais. Aí você diz assim, sorte, né? Assim, porque ele nasceu com habilidade que a sociedade dá muito valor, a sociedade gasta dinheiro. A gente assiste jogo de futebol, a gente gasta dinheiro de futebol, e ele nasceu com essa habilidade. O Neymar do pau de sebo, estou só dando um exemplo, o pau de sebo, vai ganhar o quê, né? A gente poderia, por exemplo, vamos comparar com outro esporte, né? Sei lá, uma pessoa que corre muito, uma pessoa que tem a habilidade de correr muito, né? Essa pessoa pode até se tornar um Usain Bolt, pode. Usain Bolt é um cara que deve ter uma vida muito tranquila, que deve ter contrato, isso, aquilo, outro, mas é um comparado com o restante dos atletas no mundo inteiro, né? Neymar, tudo bem, está entre os melhores, mas você tem quantos jogadores, né? Você tem jogador até no Sport Santa Cruz e Náutico que ganha salário que nem eu, nem nenhum de nós aqui vai chegar nem perto. Talvez alguém chegue, vire um empresário aí, vire um executivo, alguma coisa, mas ganhar 100 mil reais por mês, feito um jogador de futebol ganha, aqui no esporte, né? É difícil, né? Então, por quê? Porque se dá valor a essa habilidade. Simples assim, as pessoas deu sorte. Tá? Então, vamos aqui para o Scientific Socialism. O que é o socialismo científico? Tá certo? Proportional methodology. Understand and predict socio-economic material phenomena by examining the historical trends through the use of scientific outcomes. Então, o socialismo científico, tá certo? It is contrast, né? É aquele socialismo em que se fazem estudos. Já é um socialismo mais pé no chão, né? Ele faz oposição ao socialismo utópico. Aquele que por exemplo, Marx defendia, né? Que o poder, né? O poderio da produção. A produção deveria ir para os produtores, não o dono, né? Esse daí, ele procura fazer estudos, fazer análises para transformar, para fazer com que aquele grupo, aquele país, aquela região, ela seja mais igualitária possível, tá? Então, essa é uma metodologia que é mais utilizada hoje em dia pelos países que adotam esse formato. O que é que pode ser feito para melhorar a igualdade, para que a igualdade seja maior entre todos nós? Tá certo? Então, o socialismo científico é mais ou menos por aí. Vamos ver se tem mais alguma informação interessante. Being largely determined by economic conditions, contrast. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de socialismo científico, né? Investir pesado em educação para as faixas mais baixas, né, da sociedade, para os mais pobres da sociedade, dizer assim, eu vou dar uma educação ainda melhor para quem é pobre, para esse pobre ele ter uma condição melhor na hora de competir por emprego com uma pessoa que tem uma condição melhor. Então, isso seria uma espécie de estudo que seria feito, como é que a gente pode fazer para igualar a sociedade? Investir em educação? Tá. E aí,
o estudo é feito e depois a ação do governo é tomada. Investir pesado em educação, investir pesado em saúde pública, para que o mais pobre, a pessoa que não tem acesso a um plano de saúde, possa ter uma saúde de qualidade e não fique doente, né? Investir em infraestrutura em regiões mais pobres, para que as pessoas tenham acesso também a pegar um ônibus, a pegar um metrô, a ter uma internet, para ter condição de competir com a pessoa que tem acesso a tudo isso. Tá bom, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Não deu para a gente falar muito, né? Sobre a Rússia. A gente, na próxima aula, a gente, inclusive, pode falar sobre isso. Sobre a Rússia, da União Soviética, né? Invasão da União Soviética ali, dos países do leste europeu, a divisão dos blocos, né? Bloco capitalista, bloco pró-Estados Unidos, bloco socialista pró-União Soviética, esse embate e aí a geração, o surgimento da Guerra Fria. E o que é a Guerra Fria? O que é que foi a Guerra Fria? Né? Por que é que ela surgiu e como foi que ela acabou? Ok, boys and girls? Então a gente vai ficando por aqui. Como homework, tá certo? Como homework, eu gostaria que vocês fizessem um estudo, tá certo? Sobre o socialismo científico, tá? O que é que vocês pensam, tá certo? O que é que vocês acham que um estudo que deveria ser feito para melhorar, para igualar a qualidade de vida das pessoas num determinado país? Por exemplo, o Brasil. Que poderia ser feito? Que estudo deveria ser feito? E depois de feito o estudo, que ações deveriam ser tomadas para a gente transformar o Brasil, pelo menos, em mais igualitário, pelo menos socialmente ser mais igualitário? Façam isso, mais ou menos um parágrafo, escrevam no caderno ou direto no Class App, tá? E mandem para mim via Class App. Ok, boys and girls? Então, a aula da gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima sexta-feira e ótimo fim de semana, mas façam a tarefa de casa antes. Alright? See you later!